Graça e paz, amados. Bom dia, você está feliz? Aleluia, quão bom, né? E agradável é estar aqui na casa do Senhor. Domingo pela manhã, algumas pessoas estão rompendo em fé para estar aqui, eu sei disso. E você vai ser recompensado pelo Senhor, amém? Aleluia. Hoje, amados, nós vamos falar um pouco sobre, se Gustavo puder colocar o slide aí, nós vamos falar hoje sobre a doutrina da Trindade. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Levanta a mão. Ok. Mas, assim, nossos domingos pela manhã, em 2024, têm sido o quê? Domingos doutrinários, não é isso? São assuntos que têm sido voltados para que nós possamos fortalecer a nossa fé e termos como dar resposta, como Pedro falou, né? Como dar resposta àquele que pedir razão da nossa fé. Amém? E esse assunto não é diferente. Você pode perguntar por que estudar sobre a Trindade? O que é a Trindade? E a gente vai entender tudo isso hoje. Amém? Aqui eu coloquei logo um versículo de cara, já abriu, pronto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Aleluia! Nós vamos entender hoje o porquê dessa frase e como é que essas três pessoas elas interagem dentro de uma mesma divindade. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode abaixar a tua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque a exposição da tua palavra, ela traz luz e dá entendimento ao simples, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é como espada de dois gumes, Pai, que penetra no coração, Pai, a ponto de dividir alma e espírito juntas e meduas. E eu te louvo, Pai, por uma aplicação pessoal da tua palavra no coração de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Próximo slide. Aleluia. Antes de entrar propriamente no assunto da Trindade, eu queria falar para você sobre a unidade de Deus. Né? O Deus que servimos é um único Deus. E isso está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 9. Nesse primeiro momento, amados, eu vou começar a ler alguns textos. Não precisa você abrir, só você acompanhar na tela. Eu coloquei vários versículos juntos no slide para que você possa acompanhar junto comigo os assuntos, amém? São muitos versículos. Vamos ler? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa é a primeira verdade bíblica e eterna que eu queria compartilhar com você hoje. O nosso Deus é um único Deus. Repete comigo, um único Deus. Nós não somos politeístas, amados. Nós somos monoteístas. Nós cremos num único Deus. Amém? Você pode falar comigo, eu creio no único Deus. Amém? Então, o povo de Israel recebeu essa promessa de Deus e essa ordem, essa declaração que foi dada através de Moisés, ela norteia o povo judeu até os dias de hoje. Essa declaração faz parte do Shema judaico. O que é o Shema judaico? É como se fosse uma confissão de fé que declara a autoridade do único Deus sobre Israel e a obediência de Israel sobre o único Deus. Então, todos os judeus hoje ainda confessam esse tipo de coisa. Tanto que ele começa a dar alguns passos práticos de como ele teria como desenvolver essa fidelidade a um único Deus. A partir do versículo 7 ele fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deus tinha no começo sempre um modelo prático para o povo de Israel entender sobre a sua relação com Ele.
com a divindade, amém? Então ele tinha que inculcar os filhos, tinha que falar sentado na sua casa, tinha que falar no caminho. Então a unidade do próprio Deus estava em todos os momentos da vida do judeu. Ainda está, né? Também a atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Quando você ouve na Bíblia falar sobre filactérios, sobre coisas que são atadas na veste do judeu, né, que eram usadas no tempo que Jesus veio à Terra, como quando Jesus veio à Terra, que era usada como algo que os judeus se orgulhavam disso, como uma prática religiosa. Eles atavam os filactérios para determinar que ele era de um único Deus. Aquilo ali estavam atando nos seus braços, atando nas suas... Será por sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos. Isso também era um sinal para o povo judeu que eles eram dedicados a um único Deus. Amém? O próximo versículo fala, é um comentário, um trecho do comentário bíblico africano. Preste atenção nisso. Esses versículos não contradizem a doutrina cristã da Trindade, segundo a qual as três pessoas se encontram fundamentalmente unidas em um único ser divino. Não se trata, portanto, de divindades que competem entre si ou coexistem separadamente. Amém? Você entendeu o que está escrito aqui? Então, esse versículo que fala da unidade de Deus, da unicidade de Deus, não está falando que somente que a Trindade são três deuses que competem entre si. Se você tem alguma dúvida, guarda, que com o tempo a gente vai tirando essas dúvidas, tá certo? Eu vou ler novamente. Esses versículos não contradizem a doutrina cristã. Agora repete comigo, doutrina cristã. A doutrina da Trindade não é uma doutrina judaica, é uma doutrina cristã. Amém? Segundo a qual três pessoas se encontram fundamentalmente unidas. Repete comigo, três pessoas estão unidas, um único ser divino. Aleluia. Próximo slide. Esses versículos que eu estou expondo para vocês estão falando sobre um único Deus. Amém? Só estão asseverando que nós não adoramos a três deuses. É um único Deus. Amém? 1 Coríntios, no Novo Testamento, fala no capítulo 8, versículo 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Repete comigo, um só Deus. Aleluia. Próximo slide. Isaías, no capítulo 44, versículo 6, também fala sobre a unidade de Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Aleluia. Próximo slide diz assim, essa aqui é uma explicação que eu mesmo escrevi, para que nós possamos tirar qualquer dúvida sobre esse assunto. Crer na Trindade não significa crer em um triteísmo. O que significa triteísmo? Acreditar que são três deuses que fazem parte do nosso credo religioso. Amém? Nós não cremos em três deuses, é um único Deus. Amém? Repete comigo, um único Deus. A definição de Trindade no próximo slide diz assim: a Trindade nos revela três pessoas eternas, coexistentes, perfeitamente unidas em seus atributos, caráter, propósitos, pensamentos e com poder para formar a plenitude da divindade. A existência da Trindade é uma realidade eterna. No entanto, o registro histórico da sua manifestação atribui atividades distintas a cada uma das pessoas da divindade. Se você for olhar, a Bíblia ela é uma revelação progressiva de Deus. Amém? Aí você vai ver, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia. Então ela vai mostrando progressivamente ações de uma mesma divindade, só que pessoas diferentes. Amém? Primeiro ele vai mostrar Deus Pai, e depois ele vai mostrar a ação do Espírito, e ele somente vai mostrar a ação do Filho como promessa lá em Isaías, e em alguns momentos em outros profetas, mas perfeitamente no Novo Testamento, mas também como Deus. Amém? São três pessoas divinas vivendo
unidas, são o mesmo Deus. Aleluia! Um panorama histórico sobre essa doutrina, amados. Como eu falei para você, essa é uma doutrina cristã. Repete comigo, doutrina cristã. Nenhuma outra religião crê na Trindade, além do cristianismo. Amém? Por isso que é tão importante nós termos esses momentos doutrinários, para que você possa refutar qualquer tipo de doutrina errada que chegue no seu ouvido. Amém? Se alguém passar na sua porta lá e bater, opa, vim falar da palavra de Deus, e não falar que Jesus é Deus, você rejeita. Amém? Então, é somente uma evidência, um motivo de você estudar sobre esse assunto, que existem vários outros. Amém? Nesse panorama histórico, a gente vai entender a origem dessa palavra Trindade. Tertuliano, lá no ano 165 até 220, foi a vida dele, né, depois de Cristo, declarou o aspecto trino da deidade, sendo o primeiro a usar o termo Trindade. Por que ele usava esse termo Trindade? Porque ele estava refutando uma doutrina errada que chamava de monasticismo. Essa doutrina pregava que Jesus veio somente como uma pessoa ungida pelo Espírito Santo e que não era Deus. Então, durante a história da igreja, muitas doutrinas se levantaram para tirar o valor divino de Jesus, tirar o valor divino do Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é somente uma presença, entende? Mas cada um deles é uma pessoa singular, com poderes e características divinas. Amém? Aleluia. Lutero, que é o principal reformador que a gente conhece, né, também falou isso. Ele aceitou a doutrina da Trindade porque entendia que ela era ensinada nas Escrituras, mesmo sentindo que somente a fé poderia compreendê-la. Amém? Para muitas pessoas, esses assuntos é um pouco difícil de compreender, mas pela fé nós entendemos que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, a Trindade. Amém? Aleluia. Uma outra evidência da Trindade, amados, é o plural da palavra Elohim. Lá em Gênesis, no capítulo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Elohim é a palavra hebraica para Deus. E essa palavra Elohim fala sobre pluralidade. Amém? É um substantivo no plural. Entendeu? É deuses, é Deus. Deus falando sobre uma pluralidade. E também o verbo que está aqui sendo falado nesse texto, está falando façamos o homem. Então, façamos está falando sobre também um plural, uma ação no plural. Então, Deus, na Trindade, na eternidade, falou um com o outro, façamos o homem. Esse não é o único texto que fala sobre isso. Façamos o homem, uma pluralidade de Deus. Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, também nós vamos ver essa questão do substantivo. Então, disse o Senhor Deus, Elohim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Essa palavra Deus também é a palavra Elohim, que está no plural. Amém? Próximo slide. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Não é somente um, mas são vários. Amém? São 3. Aleluia. No próximo slide, Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por... Às vezes a gente não fica ligado tanto nesses detalhes, né? Mas está aqui no versículo, está aqui no texto. Quem há de ir por nós? O homem... Façamos o homem. Então, não é somente uma pessoa ali. Deus não estava falando consigo mesmo no espelho, né? Ele estava falando com o Espírito Santo, falando com o Verbo, que é Jesus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 7, também fala essa verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Aleluia. Evidências da unicidade.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há, senão, um só Deus. Porque ainda há também alguns que se chamam deuses falsos, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, com D maiúsculo, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Próximo slide. Efésios também vai falar sobre essa unidade de Deus. Efésios no capítulo 4, versículo 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Deus é só um, amados. Ele está unido. Tiago, no capítulo 2, versículo 9, também vai falar sobre a unidade de Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, novamente, enfatizando que nós cremos num só Deus. Aleluia. A Trindade manifesta no Novo Testamento. Essa aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Esse texto. Abre lá em Mateus, no capítulo 3, versos 16 e 17. Como a Bíblia é uma revelação progressiva, algumas pessoas podem dizer que a Trindade é um Deus se manifestando de formas diferentes. E isso é um pensamento errado. Amém? Deus não é como a água que pode estar no seu estado líquido, sólido e gasoso. Eu acho esse um pensamento errado e equivocado. Algumas pessoas tentam falar sobre a Trindade dessa forma. Mas a água, ela pode ser uma mesma garrafa d'água. Você bota no calor, ela está no estado líquido, não é isso? Bota na geladeira, vai para o estado sólido. Se você bota para ferver, ela vai para o estado... Mas é a mesma água, não é isso? Deus não é uma pessoa que se manifesta de forma diferente. Eles são três. Amém? E em Mateus, no capítulo 3, verso 16, vai mostrar um evento em que os três interagem de forma explícita no Novo Testamento. Capítulo 3, verso 16, vamos ler. Diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos a interação da Trindade nesse momento aqui. O céu se abre, o Espírito desce, forma corpórea como pomba. Jesus está sendo batizado por João Batista, e o céu ainda está aberto, e a voz do Pai é proclamada lá de cima. Esse é o meu Filho amado. Então, aí uma interação de três pessoas divinas no mesmo momento. Para mim, esse é o melhor texto desse assunto. Não tem outro disparado. Esse aqui é o melhor para você refutar qualquer doutrina que não assevere a divindade de Cristo. Se Jesus não é Deus, a gente está aqui em vão. Amém? A nossa salvação é em vão, a nossa pregação é em vão, mas eu creio e nós cremos que Jesus é Deus e por isso que nós vivemos, nele nos movemos e existimos. Amém? Aleluia! Vamos passar para o próximo slide. No próximo slide a gente vai ver um pouco sobre uma forma visual daquilo que é Deus e aquilo que são essas três pessoas divinas. Amém? A gente geralmente fala a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Essa primeira, segunda e terceira pessoa não fala sobre ordem de autoridade, não fala sobre ordem de importância. Todos três são Deus. Mas numa relação de ação da Trindade, eles exercem papéis diferentes na redenção,
na santificação, na criação. Então, mesmo que Deus Pai tenha tido uma preeminência na criação, o Filho, que é o Verbo, ele estava lá e o Espírito Santo foi quem operou. Amém? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus operou junto. Então, a Trindade ela está unida em cada ação que ela está. Amém? Então, você vê nessa imagem que Deus é um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. Amém? Deu para compreender? 3 pessoas numa mesma divindade, unidos em essência, em caráter, em substância. Eles são formados da mesma substância. Amém? Próximo slide. O Pai, agora nós vamos ver de forma individual como essas 3 pessoas são definidas como Deus no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. O Pai é reconhecido como Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2 ao 3, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Amados, existem 3 atributos que definem a divindade. São atributos incompartilháveis. Amém? Mesmo que nós possamos compartilhar da santidade de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, alguns atributos somente Deus pode ter, que é onisciência, onipresença e onipotência. E nesse momento, Pedro está falando sobre a presciência de Deus como a onisciência de Deus Pai. Amém? Então, Deus Pai está sendo determinado aqui como Deus. Amém? Em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Geralmente, quando os apóstolos estavam declarando alguma bênção ou alguma ação de Deus, eles sempre usavam essas 3 figuras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? No próximo slide, Jesus Cristo é reconhecido como Deus. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 4 ao 6, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, quem pode conhecer os pensamentos de alguém se não for Deus? Já de cara, né? E disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Alguém pode dizer: está certo, Jefferson, mas Ezequiel leu o pensamento de tal pessoa em tal versículo, Isaías falou do pensamento de tal pessoa, mas ninguém falou sobre perdoar pecados. A única pessoa que pode perdoar pecados é Deus. Então, quando é determinado que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, é porque ele está sendo declarado como Deus. Amém? Aleluia. Isso foi um dos fatores que fizeram com que os judeus quisessem apedrejar Jesus. Porque para os judeus era blasfêmia dizer que ele poderia perdoar pecados, mas os judeus não conheciam Jesus como Deus. Amém? O Espírito Santo é reconhecido como Deus. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 3 ao 4. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, atentaste no coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. O Espírito Santo sendo comparado agora como Deus. Amém? Porque quando alguém mente ao Espírito Santo, está mentindo a Deus. Amém? Então nós estamos vendo, amados, evidências tanto da unidade de Deus, como da divindade das 3 pessoas da Trindade. Amém? A gente vai entender um pouco agora da doutrina da procedência. Porque muitas vezes a gente vai ver a interação da divindade como se fosse um tendo autoridade sobre o outro. Mas no final de tudo, todos têm a mesma importância.
A doutrina da procedência vai falar que o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Mas isso somente como uma questão de atividade, de ação, no plano de redenção, amém? O Pai, abre comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: sede imitadores de Deus, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo em tudo. Porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isso aqui é muito importante, amados. Por quê? Porque isso ensina uma questão importante sobre o relacionamento humano. Sabe? Mesmo o filho sendo igual ao pai, ele se submete ao pai. Da mesma forma que a mulher deve se submeter ao seu marido. Não existe nível de importância nesse ensino. O homem não é mais importante que a mulher, mas a mulher, ela se submete ao seu marido, assim como Cristo se submete a Deus Pai, porque ele procedeu do Pai. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, abre lá comigo, você vai entender um pouco mais sobre isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Todos abriram? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Existe um pouco de dúvida em relação a isso, porque algumas pessoas não conseguem entender que Jesus no princípio era o Verbo. Amém? Jesus Cristo, ele é Deus, porque ele é eterno, ele é onipresente e onipotente. Amém? Mas, no princípio, ele não era o Filho, ele era o Verbo, eternamente. Eternamente existente, o Verbo estava com Deus, mas também eternamente, isso é por isso que é um mistério, eternamente o plano de Deus, ele foi determinar o Verbo, nascer como um filho e viver aqui nessa terra. Então, Jesus procede do Pai, porque ele foi gerado do Pai. O Pai aprove ao Pai gerar um filho de uma virgem, e esse filho é o Verbo dele. O Verbo que se fez carne, o Verbo encarnado, Deus entre nós, o nosso Emanuel, amém? Aleluia. Lá em Salmos, no capítulo 90, versículo 2, se você puder abrir, também vai falar que o Pai não procede de ninguém e nem é gerado por ninguém. Como eu falei para vocês, isso não está falando sobre importância ou sobre grau de autoridade. 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém? O Pai, ele é revelado pelo Filho. Volta lá em João, no capítulo 1, versículo 18. Amado, esse tipo de assunto que você tem que botar muito versículo, amém? Não adianta responder isso aqui com pouco versículo, não. João, no capítulo 1, versículo 18. Eita. Aleluia. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai,
é quem o revelou. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Quem é o Deus unigênito? Jesus. É quem o revelou. Então o Pai é revelado pelo Filho. O Filho é gerado pelo Pai, está lá em Atos, no capítulo 13, versículo 33. Aleluia. Todos abriram? Atos do capítulo 13, versículo 33. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Aleluia. Então o Pai gerou o Filho, e o Filho ele é gerado pelo Pai. Ele revela ao Pai, lá em João, no capítulo 1, versículo 18, como a gente já leu, e ele é glorificado pelo Espírito Santo. Abre lá comigo em João, no capítulo 16. Evangelho de João. Capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Aqui nós vemos também essa interação da Trindade. O Pai, ele deu ao Filho, e o Filho deu para o Espírito Santo executar aqui na terra, nas nossas vidas. Amém? Aleluia. O Espírito Santo, versículo, João no capítulo 14, versículo 16 ao 26. Abre lá, volta 2 páginas aí, no capítulo 14. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. O Espírito Santo, ele procede do Filho. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. E em Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32, vai falar que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus, no capítulo 12, versículo 31. Aleluia. Diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Aí você vê, amado, como é essa interação na Trindade. O Pai gerou o Filho, o Pai enviou o Filho teve que subir para poder enviar o Espírito Santo, mas são 3 pessoas numa mesma divindade. Agora eu queria entrar um pouco sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, para que ninguém fique com alguma dúvida em relação a isso. Quando o autor aqui está falando sobre a blasfêmia no Espírito Santo, ele não está falando sobre qualquer coisa que alguém possa falar, mesmo que o texto esteja trazendo um nível de temor para nossas vidas, com a nossa relação com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós entendemos que cada pessoa na divindade, ela tem um protagonismo em uma ação. Amém? Qual é o protagonismo do Pai? Foi criar todas as coisas. Qual foi o protagonismo do Filho? Foi ser o agente principal da redenção. Prover uma redenção. Quem veio para morrer por nossos pecados foi o Filho. Mas quem é que opera a salvação em todos nós? O Espírito Santo. Por isso que o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem como ser perdoado, porque a partir do momento que a pessoa rejeita o Espírito Santo, não tem como dela desfrutar da salvação. Porque quem opera a santificação é o Espírito Santo, quem opera os frutos é o Espírito Santo, quem opera o nosso crescimento espiritual é o Espírito Santo. Quem é Deus conosco hoje é o Espírito Santo. Amém? Então, se eu ou você, de alguma forma, rejeita o Espírito Santo, nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus. E não tem como uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo e ser salva. Amém? Por isso que nessa crescente da procedência do Pai, Filho e Espírito Santo, somente o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque é a última alternativa. Você chegou no final do túnel, então o Espírito Santo é aquela boia que vai te salvar de se afogar. Então, quando você rejeita essa salvação através do Espírito Santo, não tem como receber mais a salvação. Não é tão fácil chegar nesse nível, mas existem pessoas que já passaram desse nível. Porque o Espírito Santo opera em nós arrependimento. Você crê nisso? Não é possível você se arrepender sem uma ação do Espírito Santo dentro de você. Eu sei que a palavra pode ser ministrada ao seu ouvido, mas se um coração estiver cauterizado pelo pecado, essa palavra vai bater e voltar. Somente o Espírito Santo que consegue operar o milagre que foi profetizado pelo profeta Jeremias, que naqueles dias eu trocarei um coração de pedra por um coração de carne. Aí você pode receber essa sensibilidade através do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é tão importante? Porque ele faz com que nós estejamos a cada dia parecendo com Deus. Amém? Se eu não me engano, é 1 Coríntios que fala que nós somos todos os dias transformados de glória em glória, a imagem de Deus, por esse Espírito que habita em nós, todos os dias, amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito, mas sem o Espírito Santo não existe brilho, amém? Para você ter um entendimento sobre como nós podemos entender o efeito da Trindade na nossa vida. Eu sei que Jesus ele é chamado do sol da justiça. Quantos sabem disso? E se você olhar para a ação do sol, ninguém nunca conseguiu ver o sol. Quem aqui já viu o sol? Você vê o que dele é gerado, que é a luz. Amém? Então, ninguém conseguiu ver o Pai, mas a luz que é produzida por Ele, nós podemos ver. Amém? Que é o Filho. E a luz que é produzida do Pai, produz em nós o calor, que é o efeito do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Aleluia! Não existe calor, não existe vida sem essa ação. Amém? Se não houvesse o sol, não existiria vida.
Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou a natureza para nos dar exemplos de como Ele é. Amém? Abre lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 17. Verso 18, perdão. Capítulo 1, verso 18 de Romanos. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe? Aqui o Paulo, que é o autor de Romanos, ele estava combatendo a idolatria e ele estava mostrando, olha, o que de Deus pode ser conhecido como os seus atributos invisíveis, como o seu eterno poder e a sua divindade é revelada desde um princípio pela criação. Nós podemos ver Deus, a sua assinatura nas coisas que foram criadas. Nós temos agora, sim, realmente, a revelação perfeita de Deus ao nosso acesso, que é a sua palavra, mas não somente isso. Amém? Tudo no universo coopera para revelar que existe um Deus. Aleluia! Romanos 1,18. 1,18 não. 1,20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, é revelada através da criação. Aleluia! Próximo slide. Diz assim, alguns erros, sobre esse assunto. Pensar que Deus são três partes separadas de um ser divino, como o homem é em três dimensões. Você tem que entender que esse assunto de homem em três dimensões fala sobre o homem ser tripartide. O que significa ser tripartide? Tripartide é quando você é dividido em três partes. O homem é dividido em corpo, alma e espírito, mas é uma mesma pessoa. Uma pessoa. Deus são três pessoas e um só Deus. Amém? O outro erro é pensar que é impossível ser compreendido. Amém? Amados, eu sei que pela fé você está pegando pepitas hoje para a sua vida. Amém? Não é impossível de ser compreendido. Muitas pessoas tentam mistificar esses assuntos teológicos, só os teólogos entendem. Não, de forma nenhuma. E esse é um dos assuntos da matéria caráter de Deus no Rema. Amém? Se você já pagou o caráter de Deus no Rema, você já ouviu pelo menos uma pincelada sobre esse assunto. Por quê? E também façam Rema, viu? O maior incentivador do Rema está aqui, ó. Juliana não veio, mas Rivane está ali. Outro erro é pensar que são três manifestações de uma mesma pessoa, como eu falei no início. Não é uma mesma pessoa se manifestando de três formas diferentes. Amém? Deus não tem máscaras. Deus não está aqui com a máscara do Filho, daqui a pouco vai a máscara do Espírito Santo. Não, é três pessoas diferentes. Amém? E uma aplicação prática no último versículo, essa aqui é a parte mais importante que eu acho. Porque sem crer na Trindade não existe redenção. Amém? Se nós fomos salvos algum dia, estamos desfrutando dessa salvação, é porque houve essa interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Filho não fez nada sem a vontade do Pai. O Espírito Santo não faz nada hoje sem a vontade do Filho. Ele glorifica o Filho. Então, a Trindade está reunida nessa redenção. Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, acho que não precisa nem abrir, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! A revelação de Deus é o segundo ponto, uma aplicação prática. Como é que nós vamos ter uma revelação de Deus sem o Espírito Santo? Meu amado, eu vou dizer para você, eu comecei a entender esse livro aqui, depois que eu comecei a ter intimidade com o Espírito Santo. Sem uma intimidade com o autor do livro, você não vai entender nada não. Você vai ler e dizer, oxi, que é isso? Estou entendendo é nada. Mas com a revelação, partindo do Pai, operada pelo Filho, e sendo agora revelada pelo Espírito Santo nos nossos corações, nós vamos chegar na plenitude. Hoje, como Paulo diz, nós conhecemos em parte, mas no futuro, na glória, nós conheceremos a totalidade de Deus. Amém? Hoje nós devemos, o que é importante, amados? O importante é você viver com aquilo que você sabe. Viva no nível que você já chegou. Você chegou no nível de entendimento, não desça. Fique nesse nível. Mas não fique estacionado nesse nível, suba mais. Né? E no Espírito Santo desça mais. Se aprofunde mais, né, Sandra? Se aprofunde mais no conhecimento. E outra aplicação prática é comunhão e amor. Não existe como você ter comunhão com os irmãos, ter amor pelos irmãos, amor do tipo de Deus, eu estou falando, né? Sem você entender como a Trindade é unida e como ela interage entre si. Eles estão unidos em todo o tempo. E esse amor de Deus foi derramado no nosso coração. Está lá em João 14, versículo 17. Você pode anotar para depois ler em casa, amém? É muito versículo, eu sei, mas com o tempo você vai ruminando isso aí, amém, amado? Tem que estar ruminando a palavra. O nosso relacionamento, como eu falei no início, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós não vamos tirar o valor da autoridade, né? Aqui na igreja, nós somos todos filhos de Deus, mas o pastor tem mais autoridade que eu, e eu não tenho problema nenhum em me submeter a ele, amém? Me submeter aos meus irmãos, porque nós estamos submetendo uns aos outros, né? Esse é o maior nível de humildade que a pessoa pode chegar, submeter uns aos outros. E na oração, lá em João 14, 14, você possa abrir, se você puder abrir, João capítulo 14, versículo 14. Diz assim, aleluia, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, aleluia. E também, versículo 13, vamos ler a partir do 12, para entender o contexto. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo 13, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Efésios capítulo 1, versículo 6, abre lá rapidinho. Livro de Efésios capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Para o louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua glória. E capítulo 6, versículo 18.
Efésios 6, 18. Aleluia. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? E nós vimos que nós devemos orar ao Pai, em nome de Cristo, e através do Espírito Santo. Amém? Aqui no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Agora a próximo slide, vai mostrar a conclusão disso aí, que é o tema do próximo ano, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Você foi abençoado? Amém. Aleluia! Seja abençoado com a prática da palavra, amém?